Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse: pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo: vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. No texto sagrado de hoje, Jesus diz uma palavra aos seus discípulos que, para eles, se apresenta como uma palavra um pouco enigmática. Jesus vai dizer: pouco tempo ainda e já não me vereis, outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Essa frase que Jesus Cristo diz aos seus discípulos, ela tem 3 significados essenciais. O primeiro significado tem a ver com Ele mesmo, porque aqui Jesus Cristo está na sua última pregação, antes de sofrer a sua paixão, morte e depois a experiência da ressurreição. Jesus aqui, ele está dizendo que pouco tempo ainda e já não me vereis, ou seja, que em pouco tempo eles não mais veriam Jesus Cristo por conta da sua morte. E depois ele vai dizer: outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Aqui Jesus está falando da sua ressurreição. Esse pouco tempo onde Jesus Cristo desce à mansão dos mortos e depois de 3 dias ele ressuscita e aparece aos seus discípulos. Esse é o pouco tempo, os 3 dias. Por isso que nós vemos, também diante de outros âmbitos, aquilo que é esse pouco tempo, numa visão um pouco mais macro, que é sim aquilo que tem a ver com o ser humano. Essa é a segunda interpretação. Porque o ser humano, ele estava junto com Deus. Ele foi criado por Deus. Deus o enviou a essa terra e ele precisa peregrinar nesta terra para voltar para junto de Deus. Por isso que pouco tempo ainda já não me vereis, e pouco tempo me vereis de novo. Ou seja, quando viemos a esta terra, nós já não temos mais a visão de Deus, a experiência de união com o próprio Deus, porque Ele nos criou, Ele criou a nossa alma e naturalmente esse ato criacional colocou, infundiu em nós aquilo que são as leis naturais da nossa essência humana. Por isso que o ser humano nesta terra, ele não mais contempla a face de Deus, mas ele está peregrinando para que um dia volte a contemplar a face de Deus, para que possa ter renovar e restaurar essa experiência de unidade com o seu Criador. E depois, num terceiro âmbito, aqui também existe o ensinamento sobre a nossa própria vida de experiência com Deus, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele dizendo aos seus discípulos, ele diz que pouco tempo ainda e já não me vereis, ou seja, porque as experiências sensitivas, elas são momentâneas e passageiras.
Ou seja, quando nós temos um encontro pessoal com Deus, Deus nos dá uma graça de sentir a sua presença, de ver coisas, de ouvir coisas. E essas coisas, elas são necessárias para nos abrir a essa obra da graça divina. Mas quando nós vamos adentrando no caminho, correspondendo ao chamado de Deus, o próprio Deus, ele tira os sentimentos, tira as visões, aquilo que são as locuções interiores, para que nós possamos amadurecer a nossa fé. É nesse tempo que nós não vemos mais Deus, que nós não somos capazes de sentir com os sentidos corporais a presença de Deus. Mas, na medida em que nós vamos crescendo na fé, na confiança em Jesus Cristo, a nossa convicção da certeza da presença de Deus em nossa vida começa a ficar viva e clara. E assim nós vamos permanecendo cada dia mais nesse caminho onde nós vamos aprofundando a nossa experiência com o próprio Deus. Por isso que também Jesus diz: "E outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo." Ou seja, Jesus, ele nos permite viver os desertos, as aridez da vida, aquilo que é um aparente vazio no nosso interior. E ele, no momento certo, ele vem ao nosso encontro e nos dá uma experiência sensitiva. Por isso que outra vez, pouco tempo, e me vereis de novo. Por conta disso, na nossa vida espiritual, nós sempre caminhamos nessa oscilação entre o sentimento e o vazio, ou seja, entre aquilo que são as graças que Deus nos dá para confirmar a nossa fé e aquilo que é a confiança que nós vamos crescendo em Jesus Cristo, para que assim nós possamos receber no momento certo uma consolação, no momento certo uma experiência sensitiva, mas não para alimentar carências, mas para confirmar aquilo que Deus tem realizado em nossa vida. Isso que no final do Evangelho Jesus diz: "Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria." Justamente por isso, a angústia, a dificuldade, ela nos causa uma tristeza, e isso é natural acontecer. Mas quando nós perseveramos nesse caminho, aí essa tristeza, ela se transforma em alegria, porque se transforma em certeza de estarmos no caminho certo, dessa certeza e convicção do céu em nossa vida. E dessa forma, nós vamos aprendendo a viver essas experiências com Cristo, onde Ele se dá, se revela e também depois Ele se vela, para que nós possamos crescer na nossa fé, na nossa confiança nele, para que possamos ter verdadeira convicção de que Ele é o nosso Deus e Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.